Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje vai falar sobre a economia colaborativa. Como esse negócio está impactando a sua empresa, como esse negócio está impactando a sua carreira. E para conversar conosco sobre esse assunto, o nosso convidado é o professor de Cultura Digital, Gil Giardelli. Gil Giardelli, que recentemente lançou o livro Você é o que você compartilha. Como aproveitar as oportunidades de vida e trabalho na sociedade em rede. Livro esse que foi publicado pela editora Gente. E o Gil Giardelli já está conosco aqui no Mundo Corporativo. Gil, muito obrigado pela sua presença neste programa. Um bom dia para você. Um bom dia, uma honra estar aqui. Gil, vamos começar então logo pela proposta inicial, quando eu disse assim, que como que a economia colaborativa impacta o seu negócio, a sua carreira, mas eu vou perguntar como é que o universo digital hoje impacta o seu negócio e a sua carreira. Hoje nós estamos vendo uma releitura, por exemplo, de Keynes quando falou do desemprego tecnológico. Eu fui palestrar em Madrid e o principal palestrante sobre educação era um humanoide, um robô. Já são 80 robôs ali na Espanha, que estão na Europa, que estão ensinando crianças a tocarem a Sinfonia de Bach ou a Brasileirinha por iPad. E as crianças absorvem 40% a mais de conteúdo do que um professor de carne e osso. Ou seja, eu vou ter que me reinventar como professor para não ter o desemprego tecnológico. E tudo isso está acontecendo em todas as áreas da economia. Essa economia colaborativa, essa inovação, essa colaboração está acontecendo de uma forma muito acelerada, essa inovação acelerada. Que negócio é esse, economia colaborativa? Economia colaborativa é quando a empresa, na verdade, começa a colocar nos seus quadros de conselhos, nos seus quadros de profissionais, pessoas que têm uma visão de fora e podem colaborar com um negócio e podem falar assim, para cá, com a minha economia criativa, o que você poderia melhorar. Na verdade, é mais ou menos assim. O primeiro conceito de empresa nossa era o produto no centro de tudo. Toda a empresa trabalhava na frente do produto. Depois tivemos aquele mundo nos anos 2000 onde era o cliente no centro de tudo. E agora as empresas elas têm que se voltar para os valores no centro de tudo. Então tem que se perguntar uma indústria automobilística se todo mundo pode ter um carro? Pode, mas isso é bom para a sociedade, isso é bom para a cidade. E aí começa todo esse conceito de cidades criativas, cidades inteligentes, todo mundo resolvendo problemas, cada um com a sua inteligência. Então vamos entender bem como é que essa ideia da ideia colaborativa, que na realidade é o compartilhamento, né? Passa pelo compartilhamento, ela funciona dentro de uma corporação, porque nós, normalmente, o que nós enxergamos nas corporações é a tentativa de manter em segredo determinadas informações, porque elas são cruciais na competição. Mas você está dizendo que o compartilhamento talvez seja mais importante hoje do que o segredo? Exatamente. Os segredos, eles, cada dia que passarem, vão cair cada vez mais. Os documentos que ficaram presos dentro de universidades ou de organizações religiosas estão aparecendo. E aí empresas começam a se movimentar para esse mundo onde, até a década de 60, a academia dizia que a multidão ela não era inteligente, ela era burra. E aí começa uma série de pesquisas e provar a multidão ela é muito inteligente. Então quem usa bem isso? A IBM. Hoje, se você for analisar o que é a IBM, ela é a maior vencedora da corrida digital. Você pegar um smartphone, tem várias patentes dela. Nos últimos anos, a empresa que mais fez patentes. O Google acaba de comprar quase 1.500 patentes da IBM, o Facebook faz algo parecido. E o que eles fizeram? Na virada deles de uma empresa de hardware para uma empresa de inteligência coletiva, eles falaram para os seus funcionários, façam blogs, usem o Twitter, usem nossa rede Believe para você compartilhar, conte para o mundo que é a história da IBM. E isso é genial, isso é uma empresa que conseguiu dar um patamar de hardware para uma empresa de colaboração. E tem acontecido em pequenas empresas ainda. Mas nesse cenário, essas empresas passam a receber ideias e essas ideias chegam de graça? Essas ideias muitas vezes chegam de graça, porque as pessoas querem participar pelo simples fato de... já está provado, quando você está compartilhando, e não tem nada a ver com o digital, mas compartilhar de engajar-se a uma causa, de colaborar com algo melhor, as pessoas querem fazer parte desse novo tipo de cientista pardal coletivo. E aí algumas empresas estão dando prêmios, mas a grande maioria está falando assim, eu quero participar pelo simples fato de ver um mundo melhor. Claro que tem uma rede, por exemplo, que chama Innocentive, tem várias iguais, que foi criada por 25 empresas gigantescas que falaram, você aí do outro lado, eu tenho um problema aqui na minha empresa, e se você resolver, eu te pago $1 milhão de prêmio.
Então começaram a ter vários problemas gigantescos da Boeing, de empresas de tecnologia. E aí, depois de um tempo, na evolução disso, falaram: agora está aberto para qualquer empresa no mundo. Ofereça um prêmio de no mínimo $1.000 e resolva o problema e peça para as pessoas resolverem. Então, essa Inocente tem milhares de problemas resolvidos e de outros a serem resolvidos pagando um prêmio em dinheiro. Nós estamos conversando com o Gil Giardelli, que é autor do livro Você é o que você compartilha, como aproveitar as oportunidades de vida e trabalho na sociedade em rede, livro esse que foi lançado pela editora Gente. Gil, nós vemos hoje que muitas corporações ainda estão patinando nesse processo. O mundo corporativo não está preparado ainda para este novo momento? O mundo corporativo está numa grande infância nessa era digital. Ela não consegue entender essa locomotiva e está perdendo talentos. Hoje já existe uma série de pesquisas dizendo que se a empresa não entrar nesse mundo da colaboração, da inovação coletiva, ela começa a perder jovens talentos, pessoas que acreditam que às vezes o seu celular é mais conectado do que a empresa. Aconteceu isso recentemente com uma grande companhia de cosméticos, que ela abriu um programa de trainee e depois de 70 mil inscritos, depois de um ano, escolheram 69 pessoas, metade já tinha ido embora. E aí perguntaram para essas pessoas: por que você está indo embora? Aí ele disse: olha, porque eu não concordo com a forma como a hierarquia está funcionando aqui, eu queria colaborar mais, eu queria dizer mais sobre os negócios da empresa. E essa coisa de não ter conexão também não existe, porque senão eu me conecto com o meu tablet, com o meu smartphone. Então as empresas vão ter que repensar qual é a política disso, como é a forma de deixar a empresa mais horizontal, né? De deixar a empresa mais sem compartilhamento. Então, as empresas, as grandes companhias estão preparadas para colocar no conselho jovens realmente? Claro que jovem nesse mundo não tem nada a ver com idade, tem a ver com quanto você encara as mudanças, mas será que a gente consegue quebrar alguns paradigmas que vêm desde a década de 80, que era o lucro a qualquer custo? Agora, esse profissional ao qual você está se referindo, que busca esse ambiente mais conectado, em que há o compartilhamento, inclusive, esse profissional talvez não encontre a corporação que ele gostaria de trabalhar. Ele vai ter que empreender por conta própria? Muitos estão indo para esse web empreendedorismo, para esse momento empreendedor que o Brasil vive, mas também nas minhas aulas de MBA eu vejo muitos profissionais, né, jovens, que também querem ser o que nós chamamos de intraempreendedores, querem mudar as empresas, querem realmente... todo mundo, as grandes empresas estão procurando o que nós chamamos de executivo startup, que é um executivo que ele está numa grande corporação, mas ele consegue pensar de uma forma ágil para mudança de negócio. Então, por isso que Telefônica, IBM e uma série de empresas gigantescas estão lançando projetos para ver assim, qual que é a startup que pode mudar o nosso negócio. A PepsiCo lançou agora. No final, eles não querem a ideia da startup, eles querem esse executivo startup que consegue trazer uma nova onda de inovação. Agora, deixa eu compreender aqui o que caracteriza o web empreendedor, que foi a expressão que você usou agora há pouco. O que são as marcas do web empreendedor? Olha, é que você pode desde uma empresa... Eu tenho 2 alunos que eles dentro da sala de aula num trabalho de cultura digital, eu falei para eles assim, ó, criem uma nova empresa. Digamos que hoje você foi demitido, qual é o seu plano B? E eles criaram essa nova empresa e estão aplicando ela na vida real. Então eles usam o Facebook, por exemplo, para vender bijuterias comprado na 25 de março para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. E já me disseram assim: Gil, nós estamos ganhando mais aqui do que no nosso trabalho no grande banco. E aí eles estão pensando agora em abrir um outro tipo de negócios. Então as pessoas aos poucos estão vendo esse web empreendedorismo que é assim, vou dedicar 1 hora do meu dia para montar um novo negócio, para remixar um negócio novo, para criar uma nova fonte de renda. E pouco a pouco essas pessoas vão se despertando para o prazer do empreendedor e vão começando a sair das grandes corporações, das empresas e montando o seu negócio. Nunca foi tão fácil montar um grande negócio hoje no mundo, mas nunca foi tão difícil arranjar um bom emprego, né? Pois é, agora é curioso esse processo, porque na realidade a impressão que a gente tem é que a universidade não trabalha a cabeça desse pessoal para agir dessa forma. A universidade demorou um pouco para despertar para esse empreendedorismo. Durante muito tempo, nós da academia, a academia em si, preparava pessoas para procurar empregos em grandes corporações. E aí começamos a perceber que isso está mudando. E agora, várias universidades estão montando centros de startups, centro de empreendedorismo, já vira matéria em colégios para jovens e crianças. Então já começa essa discussão desde lá dos 6 anos de idade.
E porque no final o brasileiro ele é muito empreendedor, né? Se você pegar um livro, por exemplo, que chama A História do Empreendedorismo no Brasil, ele disse que desde a época da colônia nós já estávamos empreendendo. Então isso só estava ali latente, porque durante muito tempo realmente a academia só preparou pessoas para serem profissionais em grandes corporações. E agora ela prepara pessoas para mudarem, navegarem nesse mundo conectado. E quais são os canais que nós temos hoje para quem acabou de ouvir você e diz assim, opa, esse é um negócio que eu posso tentar fazer, eu tenho curiosidade. Qual é o caminho para que esse empreendedor se construa ou pelo menos comece a entender por onde ele deve começar? Eu acho que o primeiro caminho é assim, qual é a sua marca registrada na web, a sua presença digital na web? Abra um blog. Hoje abrir um blog demora 2 minutinhos, é uma ferramenta gratuita. Eu não gosto do mundo digital. Conecte-se. Apenas para perceber o que está acontecendo ali. Eu sei que muitas das pessoas olham e falam, lá é uma grande bobeira, mas tem muita coisa fantástica acontecendo. Realmente mergulhe nesse mundo de conexão. Procure em escolas. Hoje você pode ver aulas, por exemplo, das principais universidades inglesas e americanas gratuitas na rede. Hoje você tem uma universidade que chama Singularity University, que é feita em uma parceria entre o Google e a NASA. Todas as aulas gratuitas no YouTube. Então a minha recomendação, a primeira é assim, abra um blog, comece a colocar conteúdo. Segundo, dedique meia hora do seu tempo por dia para aprender algo novo na rede. Vá ver um professor bacana do outro lado do mundo, vá ver um professor aqui no Brasil, vá ver uma palestra no TED de 12 minutos, tem várias em português. Eu acho que nunca vivemos um momento onde todos são simultaneamente educadores e alunos. Ninguém mais tem o poder absoluto. Os professores viraram, na verdade, grandes maestros da educação. E aí nós somos alunos simultaneamente. Você falou aqui, você primeiro tem que identificar qual vai ser a sua marca digital, né? O Carlos Soares até pergunta aqui para nós o seguinte, quando você diz, Gil, que você é o que você compartilha, você está se referindo ao fato de você ser aquilo tudo que eu deixo exposto meu na rede? E eu imagino que ele esteja falando isso aqui do ponto de vista profissional, quer dizer, do conhecimento que ele tem, etc. É isso que passa a ideia do você é o que você compartilha? Não, na verdade ele é uma nuance em todos os conceitos do ser humano, dessa nova humanidade que eu digo que eu chamo de uma humanidade 5.0, que é uma humanidade na democracia das redes sociais. Mas as empresas hoje, tirando do mundo digital, 80% dos trabalhos que são feitos hoje numa empresa estão arquivados em caixas de e-mails ou em PowerPoints. E alguém está refazendo isso. Então, assim, nós temos que pegar a tecnologia, adotar ela, para não mudar a nossa vida, mas para mudar a forma como nós nos relacionamos com o mundo e ter mais tempo para ir para as praças. Então, você tem que entender que você compartilha em tudo na vida. Compartilhar no trânsito, para uma cidade inteligente, compartilhar na educação, para as pessoas do seu prédio. Na verdade, o compartilhar, eu acho que ele está nessa nova aspecto que até reelegeu um presidente nos Estados Unidos. Aliás, já como você falou aqui, citou da reeleição do Barack Obama, Kainan Vieira, que é de Curitiba e também nos acompanha aqui pela internet, mandou o e-mail para mundocorporativo@cbn.com.br porque ele gostaria de saber a sua opinião sobre o papel das mídias sociais nas eleições. E referente às eleições americanas, ele disse que leu que o Obama foi o pioneiro em usar o Twitter em uma campanha presidencial, e foi mesmo na campanha anterior. Seria interessante que você comentasse sobre essas inovações. Ele tem um pioneirismo muito bacana, né? Quando o Obama nessa eleição resolve fazer o que nós chamamos de social CRM, que é assim, eu quero conhecer realmente, profundamente aquele meu eleitor, aquele meu advogado de marca. E eu quero mandar para ele um e-mail dizendo exatamente o que ele gostaria de escutar sobre educação, ou sobre trabalho, ou sobre economia. Então, um dia antes da eleição, o Partido Democrata mandou milhões de e-mails dizendo, vá votar, veja a nossa plataforma, e não mandou um e-mail igual para todo mundo, eram mais de 20 tipos de e-mails diferentes. Como é que você consegue isso? Como é que você traça o perfil da pessoa com a qual eu estou conversando? E aí isso pode acontecer também, e deve acontecer talvez na relação da empresa com o seu cliente. Eu posso disponibilizar para colocar no blog do programa, são 100 ferramentas gratuitas, que na verdade você vai ter que abrir um bom vinho e ir experimentando elas. E essas ferramentas gratuitas, globais, elas conseguem definir assim, puxa, o Milton ele é uma pessoa que ele gosta de comunicação, ele gosta de educação, ele tem 2 filhos nessa idade, e aí que tipo de informação você gostaria? Então, como você tem 2 filhos, eu vou te mandar uma coisa sobre a educação, sobre o futuro do país. Então, essa análise, o profissional hoje do mundo corporativo e ligado ao mundo digital, ele tem que ser um grande analista de dados e, ao mesmo tempo,
tempo ser um antropólogo, um psicólogo e um sociólogo. Ou seja, essas informações estão na rede. Estão todas na rede. Hoje você consegue saber exatamente... as pessoas discutem muito assim, mas e a minha privacidade? Primeiro a gente tem que desmistificar. Quando você não paga por algo na rede, seja usar uma rede social, um Facebook, um Twitter ou um e-mail, a mercadoria se torna você. Então esqueça esse conceito de privacidade. Você pode criar alguns caminhos para te deixar menos exposto. Porém, tudo que você assinou está lá na rede, está disponível e alguém pode ler. Você pode pegar numa ferramenta que chama TuaZap agora e ver todo mundo que está falando sobre o nosso programa, ou todo mundo que está falando sobre a cidade de São Paulo. Isso em tempo real. Agora o que falta? A análise desses dados. Então, essas ferramentas elas são feitas para facilitar a nossa vida de entender o que está no nosso entorno. Se hoje, por exemplo, a polícia militar usasse bem as mídias sociais, ia perceber aonde pode ter problemas de violência, de conflito, porque eles estão usando a rede para se comunicar na hora de colocar fogo, por exemplo, no ônibus. Então as empresas vão ter que começar a usar isso também para lançar produto, para lançar novos negócios. Dá um exemplo de empresa ou de empresas que usam bem essas ferramentas, até para que a gente tenha uma ideia concreta aí do trabalho que está sendo realizado já no mundo corporativo. Olha, empresas que eu trabalho próximas, assim, por exemplo, hoje o Itaú ele tem uma rede que fala de sustentabilidade de negócios. Ele está tentando ser o grande palco de pessoas que discutam sustentabilidade financeira nos negócios. E não importa se você é funcionário deles ou se você é funcionário de outra empresa concorrente. O que eles querem é abrir uma grande discussão sobre isso. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo colocou no Facebook os 10 milhões de processos para que você possa verificar através do número. O transporte público do Estado de São Paulo, o Cartão Bom, está colocando conteúdo diferenciado no seu Twitter, no seu Facebook, para as pessoas que estão nos ônibus possam ver coisas bacanas, o que usar, que exposição assistir, que programa fazer, que aula assistir através do mundo online enquanto você está dentro do ônibus. Então está todo mundo fazendo o que nós chamamos de social good, que é fazer uma linha editorial colaborando para um mundo melhor. E toda empresa está entrando nesse processo. Agora, ainda tem muita empresa que usa essas ferramentas muito assim com uma cara do comercial, aquele comercial que nós estávamos acostumados e que parece que ofende as pessoas ficam incomodadas com isso. Você tem que saber dar essa virada aí na rede para utilizar e chegar ao coração das pessoas. Exatamente. Nós temos que entender que antes as marcas entraram nas redes para fazer branding, para fazer a marca, sua marca lá dentro. E agora elas têm que entrar lá para resolver os problemas socialmente dos seus usuários. Elas têm que ter uma utilidade social. Elas têm que divulgar, por exemplo, a Protege, que eu trabalho com eles, divulgou um infográfico de telefones úteis para a sociedade. Divulgou um outro infográfico dizendo se você estiver, infelizmente, no meio de um ato de violência, o que fazer naquele momento. Então, ele está ajudando as pessoas a se educarem. E dentro disso, as marcas vão ter que deixar de entender que está todo mundo nas redes numa conversa descontraída como a nossa aqui. E eles entram de uma forma muito sisuda, muito não deixando o outro falar, muito um estilo, digamos assim, Mitt Romney. Tá certo. Nós falamos agora há pouco aqui sobre a eleição americana e sobre como Barack Obama utiliza as redes sociais e todas as informações que nós temos aí à disposição. O Amadeu, que nos acompanha também aqui, está no Twitter e diz assim, acho que precisamos também do vereador startup, do deputado startup, do senador startup, que está um pouco dentro dessa ideia do criador, do inovador, né? Agora, a pergunta que nos faz a Adriana Gomes também pelo Twitter é o seguinte, na visão do Gil Giardelli, o que os web empreendedores ensinam para os executivos de grandes empresas? Eles ensinam que hoje o maior risco no mundo é não correr riscos. E que errar faz parte do jogo. E nas grandes corporações, infelizmente, não estão admitindo o erro. E o erro ele faz parte de um mundo novo, de um mundo empírico. Então nós temos que celebrar primeiro mais as vitórias. Eu vejo que nas corporações nós estamos celebrando mais os erros e sempre fazendo reuniões para ver quem criticou o erro que teve. Temos que celebrar aquele que manda bom dia para a CBN, temos que celebrar aquele que até mandou uma crítica, mas porque ele continua sendo nosso advogado de marca. E temos que celebrar os profissionais que correm riscos e podem até cometer um grande erro, mas pelo menos saíram da letargia corporativa de não fazer nada. Porque hoje, na minha opinião, eu vejo as empresas, muita gente, eu faço de conta que eu estou fazendo muito, e você faz de conta que você está vendo que eu estou fazendo muito, mas ninguém tem a audácia de trazer a inovação, de falar, vamos fazer algo diferente, mesmo que possa dar errado, mas vamos tentar. Você, pela segunda vez, usou a seguinte expressão, advogado de marca. O que é isso?
O advogado de marca é aquela pessoa que ela deixou de ser um cliente. As pessoas não gostam de ser chamadas de clientes e consumidores. Ela tem uma paixão pela marca. É uma paixão no sentido assim, poxa, eu vou lá no Twitter e falo assim, vamos assistir agora o Milton Jung, porque eu gosto muito dele, e ele tem uma fala excepcional. Essa pessoa virou seu advogado de marca, ele é quase seu amigo. Ele usa a reputação dele para falar bem de você. E a grande moeda no mundo digital do século XXI se chama reputação. Então a sua reputação é muito importante. Jaqueline Martins também está aqui no Twitter, ela que assina com o perfil @Jaquelinda. Gostaria de saber de Gil como posso melhorar meu relacionamento com o cliente interno através das mídias. Então por exemplo, é que eu tenho visto muitos cases que eu participei de perto. O Bradesco acabou de lançar agora uma rede para os seus funcionários, uma rede interna, e fez toda uma ação para incentivar eles a utilizarem. O que o Bradesco enxergou? Eu tenho aqui milhares de pessoas com QI elevadíssimo, e como seria se elas conversassem, compartilhassem os seus projetos, se compartilhassem o que estão vivendo ali no dia a dia, todo mundo escutar e todo mundo conversar. Então, use uma rede corporativa sua. Você pode usar uma ferramenta que chama Ning.com, que é baratíssima, custa $3,30 o pacote inicial, para colocar a sua empresa em rede. Não importa se ela tem 5 funcionários ou 1.000 funcionários. Todo mundo batendo papo em rede, isso faz com que melhore. Tem uma ferramenta que chama Murali, que é inovadora. Você coloca coisas lá dentro para discutir o que a gente chama de design thinking. Então, usem essas redes para inovar nos negócios e ver assim que talvez aquele menino que nunca fala nada, que é o estagiário, ele tem uma ideia genial que muda seu negócio. Tá. Pergunta do Valdeir Porto, também pelo Twitter. Até onde posso, Gil Giardelli, usar a banalização que ocorre nas redes sociais a favor de um negócio? Olha, ele já está querendo aqui criar uma empresa usando a banalização da informação. É que eu acho que o mundo ele precisa entender que a web pode colocar coisas bacaninhas, a foto do seu cachorro, eu coloco de vez em quando, a foto do seu prato no restaurante, isso eu não coloco. Você pode falar de banalidades da vida, de detalhes da sua vida, mas a gente tem que começar a entender que a internet também é um lugar sério para se discutir leis, para discutir futuro de um país, futuro de uma escola. Então, eu acho que se eu pudesse dar uma recomendação, assim, a banalização, acho que a gente já está cansado, está na hora de a gente ir para coisas mais sérias. Mas aí eu estou pensando aqui nos 2 exemplos que você acabou de dar. Eu posso colocar, às vezes, a foto do meu cachorro, do meu gato, posso colocar a foto de um prato de comida. Isso são informações que eu estou passando para a rede. Ou seja, quem quiser se relacionar comigo, talvez possa usar essa informação aparentemente banal para manter esse relacionamento, porque no mínimo ele já sabe que tipo de prato que eu gosto e quais são os animais que eu tenho. Quer dizer, é uma maneira também de traçar o meu perfil. Eu concordo, não, mas eu coloco a foto do meu gatinho, da minha cachorrinha na web. Mas a pergunta é só isso? Não dá para você uma hora colocar o que você acabou de jantar ou almoçar e a foto da sua família, mas de vez em quando coloca um link bacana. Você teve aqui um entrevistado que te falou alguma coisa aqui antes de começar o programa, coloca lá. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre nossos detalhes da vida e coisas que podem mudar a nossa rede, a nossa sociedade, a nossa rua. Aliás, por favor, complete seu pensamento. Hoje, por exemplo, tem uma rede que chama A Porta ao Lado, que está sendo até usada aqui no Brasil, chama nextdoor.com, que ele fala assim, você não quer conhecer seu vizinho? Não é um mundo maluco hoje, nós sabemos quantas pessoas, infelizmente, faleceram na Síria, mas nós não sabemos o nome do nosso vizinho. Então ele está falando assim, ó, chegou a hora de você conhecer seu vizinho, usa a rede para isso, vamos compartilhar a escada que só ele tem, ou o cortador de grama que só você tem. Então as pessoas vão começar a se cansar dessas redes metrópoles, que é o Facebook, Twitter, para ter rede mais de nichos, redes onde você vai fazer as pessoas se encontrarem mais na vida real. Isso vai mudar os negócios. O que eu ia comentar aqui, acabei interrompendo você, é que nós também vamos assumir o compromisso aqui com quem está nos acompanhando, seja na internet, seja no rádio, de divulgar depois para as pessoas os endereços todos que você citou aqui nessa entrevista. Até queria deixar claro que é o seguinte, no livro Você é o que você compartilha, o Gil Giardelli compartilhou uma série de endereços, o livro todo ele tem seus textos e tem as indicações de citações que ele fez, de onde tirou essas citações, quer dizer, serviços que podem ser utilizados, enfim, formas também das pessoas melhorarem esse seu relacionamento com outras pessoas, com empresas, com marcas, etc.
Pergunta do nosso ouvinte internauta Marcos Souza Aranha, que foi até o grupo Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn e registrou lá a seguinte questão: gostaria de saber do Gil qual a opinião sobre como preparar o cidadão para um mundo melhor, considerando um momento de abundância de informação, facilidade tecnológica, mas de escassez de discernimento e ética. Eu acho que aí as escolas e os pais vão ter que ensinar realmente a questão de ética. Quando uma pessoa coloca no Facebook que o CET colocou o seu carro em cima da vaga de deficiente físico e todo mundo reclama sobre isso, isso é uma nova forma de enxergar a educação em rede. Então as pessoas vão ter que começar, depois que a gente sair desse tsunami, dessa piscina rasa que está todo mundo se sentindo afogado, a gente vai começar a olhar e falar, o que eu posso compartilhar? Então, textos bacanas de pessoas, de antigos pensadores que falam da ética, fotos fantásticas de pessoas que com uma simples atitude estão mudando o seu mundo. Então tem uma foto que roda desde a época do Orkut, que são dois garotinhos que viram um cachorrinho se afogando num riacho e foram lá salvar eles. Então essas pequenas atitudes vão mudar o olhar das pessoas. E a nova geração que está vindo aí, 81% das crianças de até 2 anos que o pai ou a mãe tiverem alguma coisa conectada à rede, já assistiram 50 vezes, no mínimo, a galinha pintadinha no YouTube. Só que essas crianças estão vindo com um mapa mental de mudança de mundo fantástico. E elas compartilham muito. Elas realmente levam a sério você é o que compartilha. Porque, na verdade, a gente tem que voltar a esse mundo a ser inocente como éramos quando a gente estava na escola e dividia o sanduíche. E está na hora de a gente dividir algumas coisas. Durante os últimos 7.000 anos, a humanidade só quis criar tribos, nações, guerras, e agora chegou a hora de falar, está na hora de conversar mais. Mas não há, ao mesmo tempo, um movimento hoje contrário, à medida que a gente percebe, você falou de crianças, de jovens, muitos pais, por exemplo, temem esta abertura que a internet oferece aos seus filhos, pelo controle que eles acabam perdendo em relação aos seus filhos. Não existe também um movimento nesse sentido? Existe um movimento agora de experimentar desconexão. As pessoas começam a falar assim, para que ficar tantas horas conectados? Por que não ir lá no parque? Em vez de ficar jogando 15 horas aquele futebol em videogame em rede, por que não usar as quadras que estão vazias do Parque do Ibirapuera e jogar com os amigos? Então, aos poucos, as pessoas começam a sentir o que a gente chama de O2O, do online para o offline, que é, eu vou sair do meu mundo digital e encontrar as pessoas na vida real, como uma aula que eu dou aqui no Jardim Botânico, no estado de São Paulo. Que aí é gratuito, vai lá, aparece, coloca na rede, aparecem mais de 150 pessoas ali para ter uma aula. E não uma aula de um professor falando, é todo mundo em rede conversando e contando uma história. E aí estamos vivendo também o que a gente chama de geração dos distraídos. Eu consigo almoçar com meus amigos sem ter que olhar pelo menos uma vez no meu celular? E essa geração dos distraídos não tem nada a ver com idade. Então a gente está começando a falar assim, poxa, já tem pessoas falando, vamos fazer o happy hour, mas não pode pegar no celular. Então a gente tem que experimentar a desconexão. Que, aliás, é a proposta que você faz no último capítulo do seu livro. Depois de mostrar como vivemos conectado e como devemos compartilhar, você chama a atenção lá no final o seguinte: experimente a desconexão. Exatamente, porque o melhor da vida está acontecendo na vida real. E o mundo digital, na verdade, é só uma ferramenta para que nós nos encontremos mais nas praças aqui, na Praça da República, aqui perto, por exemplo. E aí a sua entrevista aqui motiva as pessoas e alguém que está nos ouvindo diz assim, ok, Gil, como é que eu começo a fazer isso na minha empresa a partir de agora? Durante anos nós fizemos um trabalho aqui em grupo, mais fechado, mas você está dizendo, a ideia é compartilhar. Começo por onde? Eu acho que a primeira coisa, amanhã, organiza um café da manhã, aonde você que é o gestor, você que é o chefe, você é o que é o diretor, escute mais. E acabei de fazer uma reunião dessa na minha equipe ali e falei assim, o que vocês desejam? Qual é a empresa do futuro nossa? E aí eu acho que a gente tem que desenhar o futuro coletivamente. Então o primeiro passo é, amanhã, desliga o celular, desliga os telefones da empresa, deixa algumas urgências e fica uma manhã inteira conversando, por exemplo, no Jardim Botânico. O grande produto hoje das empresas é o sonho? A matéria-prima do século XXI são os sonhos. E sonhar grande ou sonhar pequeno está dando o mesmo trabalho. Então as pessoas têm que voltar a sonhar mais. Eu participei de um projeto que é mundial, que chama Dream In, onde se perguntava no mundo inteiro qual que era o sonho das pessoas. E aí pessoas do mundo inteiro falavam assim, eu quero curar o HIV, eu quero chegar em Marte, eu quero criar uma cidade mais inteligente. E no Brasil, algumas respostas me deixaram um pouco apreensivo, chocado, que eram assim, eu queria ter um trânsito melhor, eu queria casar com uma pessoa bacana, eu queria ter um emprego bacana. Eu acho que tudo isso é importante na vida das pessoas, mas está na hora da gente ter pensamentos mais coletivos. Eu quero uma cidade
mais conectada e com menos violência. Eu quero uma cidade onde as pessoas dão mais sorrisos, te dão uma passagem no trânsito e não fique só esse estresse que está acontecendo em toda a megalópole mundial. Daniel D'Amélio pergunta pelo Twitter: as empresas que não deixam os clientes participarem da sua estratégia estão fadadas à falência em poucos anos? Já temos exemplos claros aí, uma parte da Kodak se foi, a AT&T se foi, enfim, das 500 maiores empresas dos anos 80 da revista Fortune, da Forbes, mais da metade ou acabaram ou foram incorporadas por outras. Então, realmente, se você analisar os dados, as empresas que não se conectarem com seus clientes, que não serem mais horizontais, estão fadadas a ter, não sei se acabar, mas a ter tempestades à vista. E apenas para atender aqui o último pedido de um dos nossos ouvintes internautas, a Jaqueline voltou a escrever, perguntando o que você acha dos pais incentivarem os filhos a terem suas páginas para compartilharem suas ideias, e até botou assim, entre parênteses, uma criança de 11 anos. Eu acho fantástico, eu só acho que não deve terceirizar a educação dos seus filhos para a internet. E eu fui educado com muita liberdade, mas sempre tinha horário para tomar banho, tinha horário para almoçar, tinha horário para estudar. Tem que ter um horário reservado por dia para ficar na internet. Não deixe os filhos de vocês 15 horas na rede. Não terceirize a educação deles para os seus filhos. E faço como aquela menina, a Isadora, lá de Santa Catarina, que ontem a casa dela foi apedrejada, né? Ela é aquela menina que fez o diário de classe. E ela, mesmo sendo com a sua casa apedrejada, com tudo que está acontecendo contra ela, ela não deixa de usar a educação e colocar na rede. E ela já influenciou o diário de um posto de saúde no Rio de Janeiro. Então está todo mundo... a atitude, o exemplo está influenciando toda a rede. E aos poucos a gente vai acordando para isso. Gil Giardelli, recomendação final aqui para quem está construindo sua carreira. Vou pegar uma licença poética daquele profissional Gary Hamel. Não use velhos mapas para descobrir novas terras. Realmente estamos vivendo um mundo novo que não deu tempo de fazer seus mapas, que está todo mundo construindo coletivamente, e tenhamos a sabedoria e também a sensibilidade de perceber que ninguém sabe tudo sobre esse mundo. Estamos construindo conjuntamente, é empírico, fazer, errar, fazer novamente, e não tenha medo de errar, o mundo está em beta. Muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Uma honra. Tá certo. Gil Giardelli, professor de Cultura Digital, nosso convidado de hoje aqui do Mundo Corporativo, autor do livro Você é o que você compartilha, como aproveitar as oportunidades de vida e trabalho na sociedade em rede, lançado pela Editora Gente. A todos vocês que participaram, compartilharam também o seu conhecimento conosco aqui no Mundo Corporativo, o meu agradecimento tenha sido a mensagem enviada pelo Twitter, pelo e-mail, ou mesmo participando lá do nosso grupo no LinkedIn. Aliás, eu deixo aqui o convite, porque boa parte dessas informações que nós tivemos aqui estarão também, a boa parte das informações estará à sua disposição lá no LinkedIn, para que você possa discutir com outras pessoas, trazer um pouco mais de conhecimento, para que a gente troque estas informações. Essa é a nossa meta também aqui no Mundo Corporativo. Até uma próxima oportunidade.